Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Bom, mais uma aulinha aqui na formação. É, eu já vou me apresentar. Hoje o tema da nossa aula vai ser terapia ocupacional, um pouquinho dos fundamentos da TO, mas principalmente aquelas atividades e ocupações que a pessoa idosa, no caso, realiza no seu dia a dia, ou gostaria de incorporar na sua rotina e que não está conseguindo por alguma razão. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela, minutinho, aí vai, ótimo. Então, a primeira coisa, eu vou me apresentar. Eu sou terapeuta ocupacional, meu nome é Carolina Dumont e, e sou de Minas Gerais. Eu estudei na UFMG há alguns aninhos atrás e hoje estou morando em Porto Alegre. E, bom, a minha trajetória, assim, de experiências profissionais foi bem variada. Eu, eu passei por várias áreas dentro da terapia ocupacional. Eu comecei na saúde mental, passei por saúde comunitária, fiz uma experiência em reabilitação neurológica, tá? Com pacientes que tiveram doenças neurológicas, lesões neurológicas. E, bom, casualmente hoje eu estou trabalhando numa, num residencial geriátrico com pessoas idosas, mas a minha área de especialização é o paciente neurológico. Então, assim, por exemplo, pessoas que tiveram um AVC, tá? E já vou contar um pouquinho mais dessas minhas experiências. Vamos em frente. Então, eu coloquei o título da aula de hoje, eu coloquei Pensando a Terapia Ocupacional, TO. Agora para frente, eu vou usar TO para simplificar, desde seus fundamentos e algumas aplicações. Então, na verdade, me interessa mais a aplicação, tá? Então, eu vou passar rapidamente pelos fundamentos, para para não ficar cansativo também. Então, os objetivos da aula é conhecer alguns fundamentos da TO, distinguir atividade e ocupação, pensando também na pessoa idosa, esboçar exemplos de avaliação e intervenção. Então, pessoal, eu vou começar dizendo o que não é TO, o que não é terapia ocupacional, para depois a gente chegar no que é. E é importante isso aqui porque às vezes as pessoas se confundem, têm ideias equivocadas do que nós, terapeutas ocupacionais, fazemos. E o cuidador de idoso, ele vai trabalhar muito ao lado do TO. Nós, nós somos complementares e eu já, por experiência, sei que é uma parceria muito legal. Então, é importante nos conhecermos, né? Enquanto áreas. Então,
O terapeuta ocupacional, às vezes ele é confundido assim com aquela pessoa que vai só ocupar o tempo da pessoa, sabe? Aquele profissional que chegou para ocupar o tempo. E não é só isso, né? Ele não é um passador de atividades, simplesmente, aleatoriamente. Ele não. A terapia ocupacional não é um híbrido, uma mistura de psicologia, fisioterapia, arte. Não é isso, né? Então, o que que seria? O que que é? A terapia ocupacional é uma ciência da saúde, tá? Ela se origina no âmbito da saúde, mas também pode ser assistencial. É terapia no sentido de tratamento, é ciência que estuda a ocupação. Então, aqui a gente já vai olhando para o objeto de estudo, um pouquinho assim da essência da terapia ocupacional, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho mais, né? A terapia ocupacional, ela parte do princípio que todo ser humano é um ser ocupacional. Ele realiza ocupações e atividades diárias, ele assume papéis cotidianos, é, por exemplo, né, um trabalho, uma função, tipo, ser professor, ser médico, ser cuidador de idoso, são ocupações, e ele realiza atividades de autocuidado, atividades, e muitas vezes ele tem que desempenhar um papel de pai, um papel de mãe, de avô, de avó. Então, esse é o nosso objeto de estudo. A gente vai focar nesses papéis, nessas atividades e ocupações da vida diária, é, no momento em que aquela pessoa, aquele idoso, já não consegue realizar tarefas que antes realizava, ou está precisando de muito mais assistência, ou está precisando de muito mais tempo para realizar aquelas tarefas, ou a qualidade está diminuída, a, a qualidade do desempenho foi piorando. A gente nota naquela pessoa que ela teve uma piora, né? Bom, e sem esquecer, pessoal, que o idoso ele vai ter naturalmente um deterioro nas suas capacidades, nas suas habilidades. Com o envelhecimento, isso vai acontecer, porque se trata de uma questão biológica, de uma questão orgânica, fisiológica. Mas, quando essas habilidades diminuem de forma muito brusca devido a uma lesão no cérebro ou algum outro tipo de doença, por exemplo, a demência, que é muito comum na pessoa idosa, aí é que a gente vai entrar para tentar otimizar isso aí, né? Esse funcionamento da pessoa na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, no pão de cada dia, como se diz, né? Então vamos em frente.
Qual é a diferença entre atividade e ocupação? Isso aqui também é importante esclarecer, porque a gente pode usar as duas palavras como se fossem sinônimos, e não são. Existe uma diferença fundamental, né, que a terapia ocupacional vem sublinhar, vem reforçar, já que é o seu objeto de estudo, né? Então, a gente precisa ter bem claro isso aí. Qual é essa diferença? Enquanto que a atividade é uma ação genérica, a ocupação, ela tem um significado para a pessoa. Tá, então, por exemplo, escovar os dentes é uma atividade. E enquanto que costurar, uma pessoa que gosta de costurar, que gosta de fazer tricô, senta e começa a, a criar, a produzir esse objeto, por exemplo, né, uma manta para o netinho, é, aquilo tem todo um significado, então passa a ser uma ocupação. É, tem uma autora, uma terapeuta ocupacional, que ela diz: a definição de ocupação enfatiza a ideia de estar envolvidos em uma ação. Então, aquilo me envolve, é, além do que o significado, ele vai me motivar a fazer aquela ação. Então, aí a gente já vai vendo a diferença, tá? Aí dá para ver as imagens, os desenhos de ocupações. Hum, Então, assim, pessoal, se um dia vocês trabalharem com um terapeuta ocupacional, vocês vão ver que a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar. Ele, que a avaliação é o raio-x da pessoa, né? Assim como o médico vai pedir o raio-x para ver o que está acontecendo dentro da pessoa, nós também, os terapeutas ocupacionais, vamos fazer esse raio-x a nível de ocupação, né? De papéis, de rotinas, de hábitos, de atividades da vida diária. Então, depois que. Então, nas avaliações, nós coletamos dados relevantes, como, por exemplo, antecedentes de saúde, né? Se aquela pessoa ela é hipertensa, ela tem alguma antecedente importante, né? A gente vai coletar dados do histórico ocupacional da pessoa, o que que ela fez na vida, né? Desde jovem, trabalhos, ofícios, atividades, atividades em geral, né? Papéis que ela desempenhou, desempenha no momento atual, ocupações e atividades. Olha aí, apareceu de novo, apareceram essas duas palavras. Tudo isso com vistas a avaliar o desempenho ocupacional. Então, ali entre parênteses aparecem duas siglas, AVDs e AIVDs. O que que é isso? Eu fiz questão de colocar isso aí, porque é justamente
As AVDs são atividades da vida diária e as AIVDs são atividades instrumentais da vida diária. O cuidador de idoso, ele vai trabalhar justamente aí. Ele vai atuar dando assistência, dando aquele apoio que a pessoa precisa para realizar suas atividades da vida diária. Ou ele vai estar ali supervisionando a pessoa. Então, é, o terapeuta ocupacional também faz isso? Pode fazer, sim. É, mas o terapeuta ocupacional ele vai estar muito focado na autonomia, na independência da pessoa. E acho que vale dizer isso aqui também para vocês que estão se formando, que é muito importante incentivar essa autonomia. Mas na prática, na realidade, a gente sabe que o cuidador de idoso, quando ele está numa instituição, principalmente, ele não vai ter o tempo, ele não vai conseguir deixar a pessoa fazer, porque ele vai ter que atender, sei lá, 20, 30 idosos numa manhã. Então, é, ele, o cuidador, por mais que ele queira deixar a pessoa fazer o que ela consegue sozinha, ele não vai poder, muitas vezes, né? Então, se vocês puderem, deixem a pessoa fazer aquilo que ela consegue, que ela vai estar, a gente vai estar proporcionando uma maior autonomia e independência a curto e a longo prazo, tá? Mas a gente se depara com essas limitações, com essas travas, né? Muitas vezes aonde a gente está, né? Na instituição que a gente está trabalhando, enfim, são questões mais complexas, sistêmicas, que a gente muitas vezes não consegue modificar, né? E, então, pessoal, continuando aqui com as AVDs e AIVDs, eu quero dar exemplos. Então, quais são as AVDs e quais são as AIVDs que as pessoas, de modo geral, realizam na sua vida diária? As AVD, então, tomar banho. Vamos falar das AVDs. Tomar banho, escovar os dentes, vestir uma roupa, tirar uma roupa, se alimentar, fazer a barba, se maquiar, se pentear. E, e quais seriam as AIVDs? As atividades instrumentais da vida diária seriam ir ao supermercado, fazer as compras, pegar um ônibus, ir ao banco, usar o celular, usar o computador, administrar o próprio dinheiro, saber controlar esse dinheiro, quando vai no supermercado, saber dar, dar aqueles bilhetes certos, né? Aquela quantidade de dinheiro certa, saber conferir o troco, limpar a casa, cozinhar. São exemplos, existem muitas outras, né? Então aí a gente vai vendo
Não sei se deu para distinguir qual é a diferença entre AVDs, atividades da vida diária, e AIVDs, atividades instrumentais da vida diária. Na prática, gente, isso aqui não é tão importante, né, essa distinção, mas como são termos que por aí vocês vão escutar, é importante saber, né? Ou vão trabalhar com o TO e ele vai usar muito a palavra AVD, então, por isso que eu trouxe aqui. Então, a diferença é que as AVDs, as primeiras ali, elas são mais básicas, né? Escovar os dentes, vestir uma roupa, se alimentar. E as segundas, elas são mais complexas, um pouco mais difíceis de executar. Exigem mais planejamento, né? Usar mais as habilidades mentais ali, cognitivas, né? Essa questão do dinheiro mesmo, ela vai exigir habilidades mais complexas, né? Tipo, saber somar, restar. E aqui a gente chega na intervenção, né? A intervenção é depois que eu avaliei, eu começo a pensar na intervenção. O que que eu vou fazer? Então, eu vou partir do problema principal que aquela pessoa me trouxe, né? Aquele idoso, né? Qual que é o problema principal que que ele referiu, que ele contou? Qual é a necessidade principal dele nesse momento? Então, eu começo por aí. Aí eu vou escolher um modelo teórico, as técnicas que eu vou usar, mas é isso, né? Então, vocês vão ver que vocês também vão se encontrar com pessoas que trazer esses problemas, essas dificuldades, essas necessidades, né? É, sei lá, pode ser que vocês tenham é, uma pessoa idosa que vocês vão atender na casa dela e, e chegando ali, ela mesma ou a família vai dizer para vocês, olha, tomara que ela mesma possa dizer, né? Porque é, a gente prioriza essa escuta da pessoa, mas se ela não tiver condições, vai ser o familiar que vai te dizer, olha, ela está precisando de tal coisa, esse idoso, ele está, o meu pai, por exemplo, ele está com dificuldade de se alimentar sozinho, de tomar banho sozinho, tenho que fazer tudo por ele. Então, o familiar vai trazer essa demanda, como ele antes gostava, a minha mãe gostava muito de fazer tricô e agora de pintar, como hobby, às vezes, como recreação mesmo, né? E, e agora não está conseguindo mais por causa da demência ou por causa de uma lesão cerebral. Então, pode acontecer. Aí vocês vão pegar esse problema principal que o familiar trouxe, no caso, e, e pensar o que que eu posso, como é que eu posso ajudar. É,
mesmo que o cuidador, muitas vezes, ele vai ficar mais nas atividades da vida diária, né? Tipo, naquelas básicas, né? Do banho, da troca de fralda, da, da higiene pessoal, enfim, é, ou de acompanhar numa caminhada que a pessoa tenha que fazer. Bom, esse tipo de coisa. Por aí nós, cuidadores e terapeutas ocupacionais, ah, vamos, como é que fala? Vamos coincidir, né, nessas tarefas, nessas funções, mas, como eu disse antes, o cuidador, muitas vezes, ele vai fazer pela pessoa, ou ele vai estar mais com a mão na massa, sobretudo nas atividades básicas da vida diária, né? Enquanto o terapeuta, o TO, ele vai ter uma visão mais ampla. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, ó. Exemplo um: a pessoa não consegue preparar o chimarrão sozinha. Chimarrão, né? Aqui no Rio Grande do Sul se usa muito tomar chimarrão. E eu tive uma paciente que chegou para mim com essa questão. Ela não estava conseguindo preparar o chimarrão sozinha, coisa que antes ela fazia sozinha. Aí veio o AVC, veio a lesão neurológica e ela não conseguia mais fazer isso. Então, essa era a principal demanda dela. E foquei toda a minha intervenção nisso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a... Eu sentei e pensei, o que que eu posso fazer para ela conseguir preparar o chimarrão sozinha, né? Mesmo tendo uma sequela da lesão cerebral, que era, né, o lado direito ficou semi hemiparético, uma hemiparesia que a gente fala, né? Então, aí eu sento e penso na minha intervenção. Mas aqui, antes de entrar na intervenção em si, eu trouxe um exercício para a gente fazer. Exercício um, eu vou pensar sobre o meu próprio desempenho. Então, eu vou pensar numa atividade que eu realizo no meu dia a dia, tá? Pense numa atividade simples, como, tipo, preparar o café da manhã, tá? E aí, nós vamos pensar como eu realizo essa atividade. O esforço físico que eu uso, se eu faço ela de forma independente, eu preciso de ajuda, se eu, se eu sou eficaz, se eu faço ela num tempo curto, ou se eu preciso de muito tempo para fazer, tá? Vamos pensando aí, tipo, preparar o café da manhã, preparar o almoço, é, e, e o nível de segurança. Então, se essa atividade, ela oferece riscos para mim e quais são, né? Então, eu vou pensar em tudo isso. Eu vou dar aqui um minutinho para a gente pensar. Um minutinho.
Então, acho que deu. É, conseguiram pensar? Foi difícil? Foi fácil? Bom, era só um exercício mesmo para a gente começar a se observar também, né, nas nossas atividades do dia a dia. É um bom exercício para a gente poder entender o paciente, a pessoa que a gente está cuidando, que a gente está acompanhando. É, e o exercício 2, eu vou voltar naqueles dois nos exemplos anteriores. Então, o exemplo 1 é a pessoa que não consegue preparar o chimarrão sozinha. E o exemplo 2 é a pessoa que não consegue segurar os talheres para se alimentar. Então, esse é outro exemplo aí, né? Esse dos talheres é outro exemplo que eu peguei, de um paciente que eu tive, tá? Então, essas duas pessoas aqui, elas chegam para mim dizendo isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, analisar aquela atividade, né? Tomar o chimarrão, mas pode ser também, quer dizer, preparar o chimarrão, pode ser também uma coisa muito mais simples, pode ser, não consigo servir o copo servir a água no copo e levar esse copo à boca. Então, eu vou analisar aquela atividade, eu vou pegar, é, essa atividade requer habilidades motoras, quais são? É, tipo, segurar o copo, a cuia do chimarrão, é, levar, levar esse copo à boca, são habilidades motoras, né? Requer habilidades perceptuais, eu já estou falando de, perceber o espaço, por exemplo, ao redor, é, como é que fala, coordenação espacial, requer habilidades cognitivas, né? Requer habilidades de interação social. Quais são os fatores do ambiente, que, enquanto eu realizo essa atividade, depois eu vou analisar o desempenho da pessoa. Então, eu vou pedir para ela fazer aquela atividade na minha frente e eu vou observar. Então, como a pessoa faz? Quando eu analiso o desempenho, eu estou analisando o como, não o que ela faz, não. Estou analisando como ela faz, a qualidade do desempenho, tá? Então, aqui eu já vou observar, assim, se a postura, se ela está torta, se ela está compensando, se ela, se ela demora muito mais tempo do que a média, né, do que se espera, se ela, hum, se ela tem atitudes inapropriadas, né, no sentido assim, é, socialmente inadequadas, né? Tudo isso eu vou observar. Aí a gente volta nesse quadrinho, né, justamente. Eu vou observar se ela está tendo riscos para a saúde dela, para riscos de se acidentar, de cortar o dedo, de se queimar com a água quente do chimarrão. Enfim, eu vou observar tudo isso. E, e essa palavrinha aqui também, ó. Eu vou observar quanto que ela está precisando de ajuda, de assistência, e quanto que ela consegue fazer sozinha.
Aí eu vou pegar tudo isso e vou pensar na minha intervenção. Então, o que que eu vou fazer? Aí existem atividades preparatórias, treinamento, reavaliação, tá? Mas isso aqui eu vou passar meio rápido porque é mais específico do terapeuta ocupacional mesmo, né? Essa parte mais técnica aqui, né? Eu posso adaptar um talher, por exemplo, no caso da pessoa que não consegue usar o talher, eu posso adaptar, colocar uma borracha no cabo do talher para ele ficar mais grosso e facilitar a ação de segurar esse talher, né? Posso entortar o pescocinho do talher, posso modificar o prato, o copo também. E aí, pessoal, para ir concluindo, o que que eu espero dessa minha intervenção? Eu espero uma melhora no funcionamento da pessoa, né? No desempenho ocupacional, e que ela se envolva mais nas próprias ocupações e atividades da vida diária, bem como nos papéis que desempenha, e ainda uma melhora na participação social. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada e boa continuação.